Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 29 de março de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Então, Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos, nem com o dedo deles, querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor, e aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, os Teus ensinamentos, do Teu Evangelho. E hoje, refletindo sobre essa questão que tanto nos é peculiar, agradecemos antecipadamente sobre essa reflexão do orgulho, da humildade, de ser exaltado ou exaltar-se a si mesmo, ou de ser diminuído e diminuir-se a si mesmo. Então a gente agradece antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, por mais esta lição, e pede permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós sabemos, que Jesus não usou palavras ao acaso, a esmo, sem significado. Tudo o que Jesus falou, tudo sobre o que Jesus ensinou, já estava previamente determinado, porque nessa passagem, como na passagem conhecida como o lava-pés dos discípulos, em que Jesus fala, vós me chamais mestre, e mestre o sou, embora ele tenha imediatamente antes lavado os pés dos discípulos e falado exatamente isso que nós acabamos de ler mais uma vez, ele, assim como nessa passagem que nós lemos agora, diz que
nós não devemos ser chamados e chamar ninguém de mestre. Por quê? Porque mestre é apenas um, né? Que é o Cristo. E não devemos chamar de Pai na terra ninguém senão o Pai Celestial, que é Deus, que é o nosso Senhor. Isso tem uma implicação direta com relação ao primeiro mandamento, lá que Moisés recebeu, e Jesus inclusive fala de Moisés, que os fariseus, os sacerdotes da época, os religiosos, né, estavam a sentar, né, usando, digamos, né, a tenda da congregação, né, os rituais, tudo o que era considerado sagrado desde a época de Moisés. Porém, falavam, pregavam, mas não praticavam. E ele fala dele mesmo. Então ele está confirmando aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, que ele é o mestre. Ele é o verdadeiro rabi. E inclusive alerta os discípulos não somente para não chamarem ou serem chamados de mestres, mas de rabi também. Não, né, não usem essa expressão, porque é uma expressão sagrada. O que é o rabi? É o pastor, é o líder. Quem é o nosso pastor, o nosso líder? E ele fala aqui, com todas as letras, eu vou pedir licença para repetir a leitura. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Quem era o Cristo? E quem é? Jesus. Então, aí muitos que são antagonistas ao cristianismo, ao catolicismo, ao protestantismo, ao espiritismo, ao cristianismo ortodoxo, enfim, as religiões cristãs, poderiam eventualmente falar assim, ué, mas você está dizendo, né? Ele próprio, Jesus, está falando sobre humildade, sobre ser exaltado ou ser diminuído, e ele fala que ele é o Cristo e ninguém mais pode ser chamado de rabi, mestre, guia. Isso não é uma demonstração de orgulho, né, de superioridade, de soberba? Não é não. Uma coisa é você, tendo a autoridade que Jesus tem, que é simplesmente o nosso co-criador, criador do nosso orbe, o nosso único pastor, todas as ovelhas do seu rebanho, né? Dessas nenhuma se perderá. E inclusive tenho outras ovelhas em outros apriscos. O que é isso? Jesus falando claramente que não é somente a humanidade da terra que está sob a orientação, sob a direção dele, mas outras humanidades, de outros orbes. Então a gente vai questionar alguma coisa? Jesus, como nas outras religiões cristãs, catolicismo, protestantismo, cristianismo ortodoxo, ele é considerado o próprio Deus que se fez homem. E eu repito, já falei isso aqui algumas vezes, não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado. Por quê? Porque para nós ele é a representação de Deus. O espírito de ordem, de elevação moral, espiritual, crística, que alguns, como por exemplo o professor Humberto Vasconcelos, chamam de o médium de Deus. Se a gente tem dificuldade para entender a capacidade que algum ser humano aqui na Terra encarnado teria para ser médium de Jesus, e por isso até hoje só se conhece efetivamente, genuinamente, verdadeiramente um médium de Jesus,
que foi João, quando recebeu o Apocalipse, e Estevão, desencarnado, que serviu de médium de Jesus para atuar com Paulo na elaboração, na redação das epístolas de Paulo. Que aí Paulo foi médium de Estevão, que foi médium de Jesus, que é médium de Deus. Então, se a gente tem dificuldade para entender, para aceitar, para conceber algum espírito encarnado aqui sendo médium de Jesus, que dirá ser médium de Deus, né? Quem que está nessa condição? Somente Jesus. Então, não é soberba, não é orgulho, é afirmação da verdade, expressão da verdade. Isso é muito diferente. Só que a gente, com o complexozinho que a gente tem, de inferioridade, com o orgulho que a gente tem, que aí dificulta a nossa aceitação de seres mais adiantados do que nós outros, espíritos mais evoluídos do que nós outros, a gente já tende a querer igualar ou colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo pacote, um espírito que está anos-luz à nossa frente. Então a gente, por exemplo, tem visto algumas pessoas falando, por exemplo, de Emmanuel. Ah, Emmanuel não é lá essas coisas, ele não é isso tudo que as pessoas acham, que não é o que, é muito mais, realmente não, é muito mais. É muito mais. Né? Então, a gente tem essa dificuldade e a gente fica trazendo Jesus para a nossa inferioridade quando não cabe esse tipo de comparação, né? Mas Jesus, né? Você quer me... Meus irmãos, Jesus é Jesus. Ele está lá no nível dele de Cristo, médium de Deus, representante de Deus aqui para nós outros, imagem de Deus, porque quando Filipe pediu a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e ele falou, Filipe, estás tanto tempo comigo e pedes-me, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, para nós, não é totalmente errado, nós encarnados, nós admitirmos que Jesus é a imagem de Deus. Então, as religiões cristãs que dizem que Jesus é Deus, juntamente com o Espírito Santo e com o próprio Deus, formando a Trindade, não está totalmente errado, nem totalmente certo, porque cada um é cada um, e ainda por cima, né, o Espírito Santo, nós espíritas entendemos que é a coletividade de espíritos que atuam através da mediunidade das pessoas, ou não, atuam diretamente muitas vezes. Né? Então, o Espírito Santo é um espírito, é como se fosse uma pessoa só? Não, é uma coletividade que atua, que cura, né? Que faz milagres, mas para quem não tem a explicação sobre a mediunidade, atribui uma, assim como na língua, né, na língua portuguesa, por exemplo, né, no estudo das línguas, existe a figura personificação, também, digamos assim, né, esse nome, essa nomenclatura, essa expressão, é como se fosse uma personificação de uma coletividade, que são vários espíritos bons, superiores, puros muitas vezes, que estão a nos ajudar. Nossos anjos guardiães, espíritos, de fato, mais adiantados do que nós outros, os santos, por exemplo, da Igreja Católica, né? Os espíritos, para nós outros que somos espíritas cristãos, espíritos familiares e simpáticos que estão em condição de nos ajudar, e também os espíritos, né, puros mesmo, né, crísticos, mas para nós outros, mais especificamente, que nós somos ovelhas desse rebanho, Jesus. Né? Então, não é soberba de Jesus, não é orgulho, não é ausência de humildade, pelo contrário. Inclusive, outras passagens há em que Jesus fala,
aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Meus irmãos, embora alguns contestem, né? Quer humildade maior do que sair dos páramos celestiais, renunciando a tudo, para vir para um planeta de provas e expiações como o nosso, se sujeitar a uma encarnação num corpo como esse, nessa atmosfera, passar pelo que Jesus passou, sem precisar, porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, expiando, porque devemos, fizemos muita besteira, né? Temos que nos acertar com a lei divina, ou sendo provados. Ó, você já quitou e tal, tá conquistando aí uma determinada virtude e tal, então vamos ver se você está conquistando mesmo. Ou a gente acha, né? Não, eu já sou muito evoluído, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu já não faço isso assim. E aí a gente começa a achar que a gente está muito bem. Aí vem uma prova nesse sentido, né, sobre esse assunto. Aquela matériazinha que a gente acha que a gente domina nos bancos, na época dos bancos escolares, dos bancos acadêmicos, e vem aquela provinha especial que o professor preparou para aqueles alunos que acham que já sabem e que, inclusive, estão a faltar aulas, porque na faculdade, por exemplo, não, esse assunto eu já domino, eu nem vou lá. Ou então, saem mais cedo da aula, essa aula eu já sei esse assunto, eu vou sair mais cedo porque eu tenho mais o que fazer, hoje é sábado e tal, né? Aquele pessoal lá tá lá naquele happy hour me chamando, eu já domino esse assunto, então eu vou sair mais cedo e tal. E aí vem a prova e, puxa vida, como é que eu fui me esquecer desse detalhe, desse ponto? É exatamente o retrato da nossa trajetória espiritual. A gente é provado num determinado aspecto e, em vez da gente ser aprovado, a gente é reprovado. Então, meu amigo, você tem que assistir a mais umas aulas, né? Fazer a sua dependência, né? Você até pode ser, né, aqui na Terra, aprovado para o próximo ano lá letivo, né, para o próximo ano do seu curso acadêmico e tal, mas você vai levar a sua dependência aí dessa matéria aí que você achava que você dominava, mas na verdade você foi reprovado. Então, meus irmãos, não é soberba não, não é orgulho, pelo contrário, é expressão da verdade. E isso, como a gente ouve no provérbio popular, no ditado popular, a verdade dói, né? Então a gente se incomoda com qualquer coisa. E ainda mais, se é uma coisa que nos diminui. Então, olha que genialidade divina de Jesus. Jesus está a nos exortar justamente a sermos humildes, a não acharmos que nós somos o máximo e tal. E ele fala assim, mas o Cristo, o rabi, o pastor, o mestre de vocês é um só, e sou eu. Aí a gente fala, ué, mas não entendi, Jesus. Então, um dia você vai entender. Calma, assiste a mais aulas, frequenta mais, né, compra mais livro e tal, vai estudando, troca ideia com outras pessoas, né, com outros espíritos. Isso eu estou falando no âmbito espiritual, né, ao longo da nossa trajetória. E aí, né, passaram-se já mais de 2000 anos da vinda de Jesus, dos ensinamentos dele, e a gente está ainda engatinhando sem entender perfeitamente. Então, como essa questão de orgulho, vaidade, né, humildade é muito complexa e a gente custa muito para conseguir dominar, nós vamos ler aqui do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, um capítulo intitulado Exaltados e Humildes, que comenta exatamente essa passagem que nós acabamos de ler como leitura inicial.
Diz Vinícius: alguém já disse com muita propriedade que não convém mostrar ao homem a grandeza de seu futuro sem lhe dar a conhecer a humildade de seu passado. Tampouco fazê-lo sabedor deste, do passado, humilde, deixando-o na ignorância daquele. Já começa um primeiro parágrafo maravilhoso, né? Olha que sabedoria, né, de Vinícius. O que ele está a dizer? Olha só, você não deve nunca mostrar algo grandioso ou, né, constatar, elogiar e tal. Por isso, inclusive, Paulo, quando foi elogiado por uma mulher que, na verdade, estava sendo médium, como está lá registrado nos Atos dos Apóstolos, estava sendo elogiado por uma mulher, como: ah, Paulo, você, né, é o máximo, você é muito bom e tal, e não sei o quê. Quem não gosta, né, de ser chamado, né, de: ah, você é isso, você é aquilo e tal. E ele, como muitos dizem equivocadamente, que Paulo não era grosseiro, não era machista, não era nada disso, pelo contrário, né? Ele, sem soberba também, sem orgulho nenhum, mas apenas expressando também a verdade, num dado momento da sua vida após a sua conversão, ele pôde dizer, e disse com propriedade: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Será que a gente está nessa condição? Mas não é de soberba de dizer: ah, eu sou um instrumento de Jesus, né, de Deus e tal. Não, não é nada disso. É ter certeza. Por quê? Porque sabe que está cumprindo o seu dever. E aí, por isso também ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quem de nós pode falar isso? Então, esse mesmo Paulo, né, para muitos: ah, Paulo é um machista, Paulo era isso, Paulo era aquilo. Nada disso. Então a gente tem que, né, como ele também disse: a quem honra, honra, a quem glória, glória, a quem tributo, tributo, a quem temor, temor. Então, vamos aceitar, vamos reconhecer, né? Não devemos exaltar ninguém, como ele, por exemplo, né, foi elogiado por essa mulher, e no grau de sintonia em que ele estava com os bons espíritos, com o próprio Jesus Cristo, reconheceu que ela estava a ser instrumento de um espírito do mal, que na verdade estava querendo exatamente suscitar nele a vaidade, o orgulho, né, a lisonja. Ah, olha só, e ainda por cima a mulher falou em alto e bom som ali, na presença de várias pessoas e tal. A gente geralmente faz o quê? Muito obrigado. Que isso, fulano? Muito obrigado. Não, Paulo não, falou: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. E as pessoas ficaram, como nós, na maioria das vezes, né, ficamos até hoje em relação às posturas de Paulo, e alguns ficaram na hora lá também: uai, que isso, gente? A mulher está elogiando Paulo, Paulo dá uma resposta dessa? Por quê? Porque ele entendeu que aquilo ali, na verdade, não era um elogio de reconhecimento, né, de incentivo, um elogio verdadeiro, legítimo, como a gente pode eventualmente até receber, mas com cuidado, né, sem se ensoberbar, né, e eu sou o máximo, viu? Aí, por exemplo, né, a gente posta alguma coisa, como a pregação aqui que a gente faz e tal,
e ficar vigiando para ver quantas curtidas, quantas visualizações teve, comparando com outras pessoas. Não tem que fazer nada disso. Se a pessoa gostou, se serviu para ela de alguma forma, ótimo. Agora, sem ficar vigiando, né? Curta e compartilhe e tal, dê o seu like. Meus irmãos, não precisa disso. Jesus pediu a alguém, né? Na época dele não tinha Face, nem Instagram e nem sei lá mais o que, YouTube. Jesus não ficava, diz aí, né, se vocês estão gostando do que eu estou falando, dê o seu like, né? Quando os 70 discípulos quiseram abandoná-lo, e de fato abandonaram, porque disseram que o discurso de Jesus era muito duro, né? Quem o podia suportar, quem o podia ouvir, né? Ele não somente deixou que eles fossem, como ainda, ao contrário do que nós hoje fazemos e vimos, né, as pessoas fazerem. Poxa, dá mais um like aí, né? Vamos atingir a meta aí de não sei quantos mil inscritos, né? Que aí eu ganho aquela plaquinha do YouTube e tal, né? 10 mil inscritos, não sei quantos mil likes e não sei o que. Jesus fez isso. 70 tinham acabado de dizer, a gente não vai continuar seguindo você. Tá muito duro esse discurso e tal, não tô gostando, tá me incomodando e tal, não tô achando... Tá bom. E ainda Jesus falou para os 12 que a gente conhece, né, que são os apóstolos, né, que a gente conhece. Quereis vós ir também? Então, quer dizer, Jesus não somente não quis que eles permanecessem, como deu liberdade, porque o bem, e Jesus como sendo o sumo bem, a representação do bem de Deus, respeita o nosso livre-arbítrio. O bem não impõe, não constrange. Jesus quer o nosso bem. Ele quereria que os apóstolos continuassem a segui-lo, não por vaidade, mas para que isso fosse proveitoso, útil para eles. Mas deu a liberdade deles escolherem. Quereis vós ir também? Né? Aí Pedro deu aquela resposta maravilhosa. Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, nós temos que ter o nosso livre-arbítrio. Escolher, né? Exercer a nossa liberdade. Ninguém pode impor nada. A ministra veneranda, por exemplo, nas obras lá de André Luiz, né, ministra do Nosso Lar e tal, no final lá das exortações, dos ensinamentos, das pregações, né, das prédicas dela, ela falava, quem quer aproveitar? Será que todos que estavam em Nosso Lar e estão, né, hoje, aproveitam? Não. Tem um monte de espírito que fica lá e tal, marcando passo. Uma hora esse espírito vai cair em si. Mas isso tem que ser do próprio espírito. Ele é que tem que tomar essa iniciativa. Por isso, inclusive, que alguns alcançam uma evolução, um nível mais elevado de espiritualidade, de moralidade, antes de nós outros. Por quê? Porque a gente tem a preguicinha, o pecadinho predileto, hoje não, né, e tal. Então, o tempo vai passando, a gente vai reencarnando e desencarnando, nessa corrida de rato, né, que não sai da roda, fica igual as esteiras aí hoje, né, de academias, e você está caminhando? Não, você está fazendo atividade física, mas caminhando mesmo você não está, porque caminhando você tem que andar para frente. Então, espiritualmente, também pode acontecer isso. Uma hora a gente vai cair em si. Opa, calma aí. Eu tenho que caminhar e não fazer atividade física na esteira somente. Eu tenho que caminhar. Andar para frente, evoluir, crescer, progredir. Então, isso é uma escolha de cada um. E tem aquele que nem atividade física faz, né? Quer ficar
numa condição de, talvez, né, dificuldades de saúde, patologias, doenças e tal, uma hora, né, quando acordar, já vai ser tarde, né? Então, continuando aqui. De fato, diz Vinícius, o conhecimento simultâneo de uma e outra coisa, o nosso futuro, né, brilhante, e o nosso passado vergonhoso, digamos assim, né? O conhecimento simultâneo de uma e de outra coisa é o que melhor convém ao homem para o manter no ponto de equilíbrio. Olha que interessante. Nem uma coisa somente, nem outra. A gente tem que ter esse conhecimento das duas coisas. Por quê? Porque a gente, nesse nível em que a gente está, a gente ainda precisa disso. Se a gente prestar atenção no mundo, na vida, em torno do planeta Terra, sempre há uma dualidade. É verdade ou não é? Né? Verdade e mentira. Dia e noite. Claro e escuro. Bem e mal. Sempre existe essa dualidade. E, enfim, eu não saberia aqui, não, yin e yang, para a filosofia oriental lá, né, dos povos da China, né, do Japão, da Coreia, enfim. Então, são, né, dualidades que fazem parte desse nível espiritual em que nós estamos. Nós precisamos disso. Segundo alguns filósofos, né, alguns estudiosos, por que a gente precisa dessa dualidade? Porque se a gente só vivesse numa ou na outra, a gente não saberia lidar com isso. Então, por exemplo, né, por que existe riqueza e pobreza, saúde e doença? Porque a gente só sabe valorizar a saúde ou a riqueza quando a gente está no extremo oposto, que é na doença, na pobreza. E aí a gente almeja aquilo, mas também se a gente vivenciar aquilo sem ter o contraponto, a gente acaba não sabendo administrar e metendo os pés pelas mãos. Daí porque, né, muitas pessoas, por exemplo, saudáveis, belas, né, desperdiçam a sua saúde. Por quê? Justamente porque são saudáveis. Não, eu sou saudável, eu posso tudo e tal, não sei o quê. Então, não está sabendo administrar. Faz-se necessário, muitas vezes, a prova ali, né, da ausência de saúde. Isso acontece com relação à beleza, saúde, riqueza e pobreza, enfim, em relação a tudo. A gente precisa dessa balança, né, para equilibrar. Senão a gente pesa demais um prato ou outro e aí sai realmente, né, do prumo, né, do equilíbrio. É exatamente o que Vinícius acabou de nos dizer. E continua aí. Assim, pois, ao orgulhoso, aquele que a si mesmo vive adorando numa autolatria sem fim, a esse é mister que se diga: sabeis quem sois, ó insensato? Conheceis vosso passado? Já pensastes na trajetória que percorrestes? Sabeis já o que fostes em eras longínquas de um remoto pretérito? Ignorais? Olhai para baixo de vós, na escala dos seres inferiores. Vede em toda a sua nudez o cunho de animalidade que caracteriza a besta, o bruto, a fera. Observai os arrastamentos a que estáis sujeitos, como escravos que sois dos instintos carnais. Atentai para os povos primitivos, para os bárbaros, para os selvagens, que de humanos só têm a forma. Mirai-vos nesse espelho, com a devida atenção, porque ele reflete a vossa própria gênese, dando-vos ao mesmo tempo uma sublime lição de humildade.
E é interessante, meus irmãos, quem já se interessou, pesquisou, né, já estudou sobre o assunto, nós seres humanos, que aqui no nosso planeta Terra somos considerados o ápice, né, dos seres vivos, da criação, né, somos os seres mais desenvolvidos, né, cheios de inteligência, de razão e tal. Nós, quando somos gerados no âmbito material, biológico, após a fecundação do óvulo, começa, né, a multiplicação das células e tal, o feto vai se formando e nós passamos, isso tem vídeos, né, na internet aí aos montes, nós passamos por um processo até chegarmos dentro ainda, né, do útero da nossa mãe, ao formato de um corpinho humano. Nós passamos pelo que os cientistas, os médicos, os biólogos chamam de filogênese. Ou seja, há várias etapas ali em que a gente se assemelha a todos os outros seres. Isso é a prova de que, olha de onde que você veio, meu amigo. Nós, logo após a fecundação e o desenvolvimento inicial ali das primeiras células, a multiplicação e tal, nós num dado momento, dentro do útero da nossa mãe, nós temos cauda, igual aos animais que têm cauda. Depois, essa cauda, né, no embriãozinho, vai diminuindo, né, e adequa-se ao corpinho apenas como a coluna vertebral, sem uma extensão da coluna vertebral, que é a cauda, nos animais que a têm. Mas nós, num dado momento, dentro do útero da nossa mãe ali, na proliferação ali, na maturação, digamos, né, do embrião, do feto, a gente tem um momento ali que a gente tem cauda. Ué, que isso? Eu, um ser inteligente, o ápice da criação e tal, você está querendo dizer que eu sou igual a um animal? Não, nós não somos iguais, não, nós somos animais, porém, racionais, inteligentes, né, e tal. Mas Vinícius está a dizer exatamente isso. Meu amigo, você está se achando tanto por quê? Você está se achando tanto por quê? Você é mais um ser na criação que está a evoluir assim como todos os seres. O seu passado é só você olhar, né, como ele falou aqui. Vede em toda a sua nudez o cunho de animalidade que caracteriza a besta, o bruto, a fera. Olhai para baixo de vós, na escala dos seres inferiores. Então, somos nós. De lá nós viemos. Agora, isso significa que a gente deve, né, diminuir as pessoas? Ah, então olha só, eu vou ser o promotor da humildade nas pessoas, nos espíritos e tal. Todo mundo que estiver se achando, eu vou dar aquela, né, aquela lapada, aquela burdoada e vou falar: que rapaz, você está pensando que isso é o quê? E tal. Não é nada disso. A proposta não é essa. A proposta é cada um de nós, se estivermos numa crise aí, como disse Vinícius, de autolatria, né, de egolatria, de se achar o máximo e tal, superior a todo mundo, que está inclusive na mesma condição de nós outros, nós mesmos pararmos para pensar, para refletir e lembrarmos que nós viemos dessas condições.
que para nós hoje parecem repugnantes muitas vezes, inferiores, né? Mas que são nossos irmãos também, criaturas de Deus. Nós também fomos uma criatura de Deus num estágio menos avançado do que o estágio em que nós estamos hoje. Então, por que se achar, né, melhor, superior e tal? Então, continuando aqui. Em contrapartida, ao quebrantado de coração, ao simples e humilde, cujo alento ameaça desfalecer no ardor de lutas que lhe parecem intérminas, é necessário que se lhe pergunte: por que desanimais? Porque também existe o extremo oposto, né? Nós estamos num período da humanidade em que a depressão está graçando, né? E isso muitas vezes é um complexo de inferioridade, um complexo de culpa, uma ausência de auto-perdão, né? Então, a gente não pode ser soberbo e achar que é o máximo, que não erra nunca, e que não sei o quê, e que só eu que estou certo, todo mundo está errado, mas também não pode ser o extremo oposto. Achar que só faz coisa errada, não consegue fazer nada certo, é o culpado de tudo, né? Chama para si a responsabilidade, às vezes, de atos ou de coisas que não são da nossa responsabilidade. Não é verdade? A gente, às vezes, não faz isso. Então, para essas pessoas, esses espíritos, né, Vinícius está a dizer aqui: por que desanimais? E aí a gente tem que ter cuidado, inclusive, porque nesse tipo de estado psicológico, emocional, a gente pode chegar num ponto de pensar ou praticar suicídio. Então, não é, né, para a gente colocar, né, brilhos e purpurinas na situação da pessoa e fingidamente dizer que está tudo ótimo e não sei o que. Não, é encarar a realidade, mas dizer: meu amigo, minha amiga, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é uma criatura de Deus. O seu futuro não é isso que você está vivenciando agora. Você não foi criado para isso. E aí, às vezes, aí sim, a gente precisa, falar com a pessoa uma coisa dessa, porque ela está numa condição, num estágio, num círculo, que ela não consegue pensar em nada que não seja aquilo, né? Aquela situação e tal, e às vezes a pessoa não sai da cama, né? E não consegue ir trabalhar, não consegue viver, não consegue se alimentar, não consegue se cuidar, enfim, né? Então, se ela não estiver em condições de ela mesma cair em si, porque o cair em si é tanto para o que está numa crise, né, de egolatria, autolatria, como diz Vinícius, como também para o que está numa crise de depressão, né? Ó, eu tenho que sair disso. Eu não fui criado para isso, né? Deus não me criou para isso, né? Está aí na literatura, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros da doutrina espírita. Qual é a nossa parte na obra da criação? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Leon Denis fala sobre o dever no livro No Invisível, se não me engano, né? Então, nós temos um dever como criaturas de Deus. Se anular totalmente, né, achando que não é capaz, que nunca vai acertar, né, que só faz coisa errada, isso não é condizente com a nossa condição de filho de Deus, de criatura de Deus, né? Então, a pessoa, lógico, né, o ideal é que ela caia em si, né, e reaja, mude. Mas, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Tanto na crise de egolatria, autolatria, quanto na crise de culpa, depressão, anulação, né, de si mesmo. Então, Vinícius está a dizer aqui: por que desanimais? Sabeis para onde ides?
Conheceis o futuro radiante que além vos espera? Após a passagem dessas refregas efêmeras que ora suportais? Passageiro. Mundo de provas e expiações. Olhai para a margem oposta. Vede acima de vós os seres superiores, os denominados santos, os anjos e arcanjos que habitam as mansões celestes. Quem são eles? Entes que, como vós, se depuraram no cadinho da dor, na retorta das experiências amargas de duras provações. Olha aí, os santos, os espíritos superiores, os espíritos puros, os anjos, os arcanjos, eles não foram criados assim, não. Eles conquistaram essa condição. Conquistaram. Às vezes, com muita dureza, com muito sofrimento, e outras vezes, nem tanto. Porque o nosso livre-arbítrio também interfere nisso, né? A gente escolhe se a gente quer demorar mais ou menos. Se a gente quer seguir o caminho mais reto ou o caminho mais tortuoso. Existe o caminho, né? Qual é o menor ponto? Qual é o menor percurso, né? A menor distância? Quem já estudou matemática aí, desenho geométrico, geometria e tal. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma linha reta. Então, de onde nós fomos criados até a perfeição, qual é a menor distância? Uma linha reta. Agora, a gente consegue percorrer esse trajeto em linha reta? Então, a gente tem aí, né, no nosso mundo aqui, planeta Terra, as estradas pelas quais nós viajamos muitas vezes de carro, de ônibus, né, e tal. E as estradas são linhas retas? Não. E às vezes até há mais de uma estrada que conduz essa pessoa de uma cidade a aquela outra. Qual o caminho que você vai escolher? Ah, não, eu gosto de ir pelo litoral, que eu vou vendo ali o mar e tal, não sei o que, é mais bonito, é mais agradável e tal, não sei o que. Tá, mas aí demora mais quanto tempo? Não é verdade? Então, são escolhas que nós fazemos. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Todo mundo aí que estudou geometria, desenho geométrico, matemática, aprendeu isso. Só que a gente às vezes gosta daquela pista, né, sinuosa e que dá uma volta danada e tal, não sei o quê, por N motivos. A gente escolhe esse outro caminho. Nós é que escolhemos. Demora mais meia hora, mais uma hora e meia. Bom, existe a estrada lá que não tem a vista do litoral ali, da beira da praia e tal, mas chega mais rápido. Você quer qual? Não é? Então, Vinícius aqui continuando, né? Olhai para a margem oposta, vede acima de vós os seres superiores, os denominados santos, os anjos e arcanjos que habitam as mansões celestes. Quem são eles? Entes que, como vós, se depuraram no cadinho da dor, na retorta das experiências amargas de duras provações. Vede ainda na mesma série humana os grandes, os fortes, os puros, os missionários do amor, que ao passarem por este orbe, deixaram após si uma esteira luminosa, que tem servido de roteiro às gerações que se sucedem. Mirai-vos nesse espelho, porque ele reflete com fidelidade o vosso próprio porvir, dando-vos ao mesmo tempo uma grandiosa lição de fé, de coragem e de valor. Olha, todos nós temos o nosso valor. Agora, a gente não pode achar que a gente tem mais valor do que o que a gente tem realmente. E nem achar que a gente não tem valor nenhum.
Diz Vinícius: ao orgulhoso, Deus mostrará o passado, fazendo-lhe curvar a cerviz até o pó da terra, donde foi tirado. Ao humilde, Deus mostrará o futuro, levantando-lhe a fronte até o limiar do céu. Que parágrafo belo, hein? E assim, termina Vinícius, se cumpre a palavra do evangelho da vida. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Meus irmãos, que texto maravilhoso! Aproveitemos, né, esse texto e tantos outros de Vinícius. Busquemos o reconhecimento do nosso valor da forma correta. Na questão do Livro dos Espíritos, né, famosa, 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos superiores responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E eu ouso acrescentar, não apenas conhece-te a ti mesmo, reconhece-te a ti mesmo, lembrando de onde nós viemos, o que nós já fomos, né? Então, é isso, né? Os espíritos estão aí a nos ajudarem, a nos exortarem, a desejarem o nosso bem, o nosso progresso, a menor distância entre o nosso ponto de criação e o nosso ponto de culminância, de perfeição, que seria uma reta, mas muitas vezes a gente não sabe percorrer, não quer percorrer esta reta, a gente prefere, né, as estradas sinuosas, mas os exemplos estão aí. Célia Lúcius, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, né? E, enfim, eu não saberia citar e cometeria uma injustiça por não citar determinados nomes. Mas só para a gente ter, né, um parâmetro, né? Célia Lúcius, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, e todos, né, que a gente conhece aí, né, que não necessariamente, né, tiveram alguma ligação mais direta com a doutrina espírita, mas que são grandes, gigantes do cristianismo, né, missionários, santos da Igreja Católica, enfim, exemplos não nos faltam, né? Cabe a nós, cumpre a nós seguirmos esses exemplos. Então, que Jesus nos abençoe, que essa exortação de Vinícius e desses espíritos bondosos, né, misericordiosos, possa calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a gente tenha ânimo, coragem e autenticidade para saber o que já fomos, o que somos hoje e o que seremos, né? Qual é a nossa destinação. Então, não, como disse Oswaldo Cruz uma vez, né? Não esmorecer para não desmerecer. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que eles permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que nos acompanha, que nos segue, o meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Boa noite, fiquemos todos com Deus.